Agradeço, até amanhã, gente. 9h09, destaques do esporte para você com a Yara Oliveira, sempre aqui no CNN Manhã. Chegou a hora da gente falar aqui da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, última reunião de ano do Copom. A gente conversa com João Sixu, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como vai, professor? Obrigado por atender a CNN. Bom dia. Tudo bem, bom dia aos ouvintes. Professor, última reunião do Copom, manutenção da taxa Selic em 2%, uma decisão esperada pelo mercado financeiro? Exatamente. Essa decisão foi mantida de 2%, porque a economia brasileira está muito fragilizada. Aliás, não só a economia brasileira, a economia mundial. Então, não podemos ter elevação de taxa de juros nesse momento que temos elevadas taxas de desemprego, falências, a economia sem dinâmica, sem comércio. Então, nós precisamos ter algum tipo de estímulo. E um estímulo necessário é a taxa de juros mais baixas. Assim, só para deixar um ponto importante para a reflexão, nós estamos tendo alguma recuperação no setor imobiliário. E o setor imobiliário é um setor muito sensível a variações da taxa de juros. E o interessante é que essa decisão também foi unânime, né, professor? E ela é tomada em meio a uma inflação que a gente tem acompanhado aí com alguns repiques, notadamente em alimentos e bebidas. E a impressão que dá é que o BC, o Copom mais especificamente, considera que é um cenário de pressão inflacionária temporária. É por aí mesmo, na sua avaliação? Eu avalio que sim, porque nós não podemos imaginar que uma elevação da taxa de juros Selic possa ter alguma influência sobre o preço de alimentos e bebidas. Se o Copom elevar a taxa de juros de 2 para 2,5 para 3, isso não mudará essa dinâmica de preços no setor de alimentos. Na verdade, isso tem muito mais a ver com o lado da oferta, ou seja, empresários estão reajustando preços, independentemente de ter uma explosão de demanda. Nós temos sim uma demanda relativamente, eu diria, razoável neste setor, mas não uma demanda que faça os preços crescerem. Isso é tão verdade que a gente não pode ter inflação de demanda com um desemprego tão elevado. Portanto, eu acho que a decisão do Copom foi unânime e correta. E quero deixar um ponto mais. Mas existe uma grande pressão para que a taxa de juros seja elevada, para que haja facilitação da rolagem da dívida pública brasileira. Agora, professor João Sixu, como é que a gente explica esse cenário de inflação, como o senhor disse, alguns aumentos de preço e etc., em meio a essa pandemia e que, teoricamente, a gente teria menos gente com dinheiro, com renda e etc. O que é que pressiona, hein? Não, o que pressiona é que a margem de lucro empresarial nesses setores tem aumentado. Porque, na verdade, há uma necessidade básica quando a renda de todos cai, que é a necessidade de alimentação. Então, nesse setor, a gente não pode descartar as compras. Nós podemos deixar de ir ao salão de cabeleireiro, podemos deixar de adquirir um serviço, mas o mínimo de subsistência a população tem que manter. E é nesse momento que está havendo aumento de margem de lucro. O que eu considero o seguinte, legítimo, porque assim como trabalhadores querem emprego e salários, empresários querem mais lucro, banqueiros querem mais taxa de juros, proprietários querem mais aluguéis. Isso é aceitável e legítimo na vida do mundo capitalista. Sem dúvida. Entretanto, eu acho que tem que haver aí uma disputa para ver se empresários vão consolidar essa margem maior ou não. Professor João Sixu, muito obrigado pela conversa aqui com o ouvinte da CNN Rádio. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia para todos. João Sixu, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversando conosco aqui no CNN Manhã e trazendo as impressões dele a respeito dessa última reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 2% ao ano, terceira vez que o Copom opta pela manutenção da taxa no atual patamar, após 9 reduções desde julho de 2019. 9 horas e 14 minutos agora.